Olá, eu sou Daniele Popov e começa agora o Boletim Semana do Planalto com os destaques do governo federal. A semana começou com a retomada do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Conselhão. O grupo é formado por quase 100 pessoas, entre representantes de trabalhadores, de empresários e especialistas em diversos temas. Ele serve para assessorar o presidente da República na tomada de decisões, também colaborar com políticas públicas e sugerir iniciativas que levem o Brasil a promover o crescimento e a geração de empregos. O empresário e apresentador Roberto Justus, um dos integrantes do Conselhão, destacou a importância do encontro. Eu acho fundamental o governo abrir as portas para ouvir. É importantíssimo numa democracia você ter representantes de todos os setores da sociedade podendo opinar e fazer a diferença, porque uma coisa é as pessoas quererem protestar ou quererem se manifestar fora do ambiente do governo. Outra coisa é você ser convidado dentro do núcleo do governo, com os principais ministros, com toda essa representatividade, para poder dar opinião. Governadores dos estados foram convidados a participar do processo de reequilíbrio das contas públicas. Esse foi o objetivo da reunião que aconteceu na terça-feira no Palácio do Planalto. O pacto que vai garantir o ajuste fiscal prevê a destinação de 5 bilhões de reais para os caixas dos estados e do Distrito Federal. O dinheiro virá da multa paga por quem repatriou recursos que estavam no exterior. Na segunda-feira, os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, destacou a importância do acordo. Essa já deve ser a quarta ou quinta reunião que nós fazemos com o presidente Michel Temer, o que mostra a disposição do governo federal com diálogo com os governadores. A crise é a maior da nossa história, segundo o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E nós não resolveremos essa crise só com a União Federal. Os estados precisam estar juntos, porque lá nos estados é que o cidadão está sofrendo as consequências dessa crise. Nós aqui viemos trazer propostas concretas para que os estados-membros estejam juntos com a União Federal nesse momento importante da nossa história. Ainda na terça-feira, o presidente Michel Temer determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar a transferência de terras da União para o estado de Rondônia. O objetivo é extinguir conflitos por disputas de propriedade. O presidente do INCRA, Leonardo Góes Silva, explicou que também será discutida uma medida provisória para acelerar o processo de titulação de lotes da reforma agrária em benefício de produtores rurais. Praticamente há 6 anos a titulação definitiva de assentamentos ela deixou de ser feita. O presidente Michel Temer colocou isso como uma prioridade no sentido de dar segurança jurídica àquelas famílias que estão produzindo nos assentamentos e fora deles. Tomou posse na quarta-feira o novo ministro da Cultura, Roberto Freire. Ele falou sobre a relevância da pasta para a integração social. Exatamente por ter uma compreensão da cultura como elemento central de identidade, de reflexão e mesmo de entretenimento, buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais. A importância da unidade nacional, mesmo que haja contestações, foi reafirmada pelo presidente Michel Temer ao inaugurar a Escola Superior do Tribunal de Contas da União, TCU, também na quarta-feira. Neste momento, mais do que nunca, nós precisamos desta unidade extraordinária. Só não há contestação, não há contrariedade, não há controvérsia nos países fechados, nos países autoritários. Nós somos uma democracia plena, de modo que a contestação, seja das contas ou seja a contestação política, é mais do que natural. Mais uma medida do governo federal para a recuperação dos empregos dos brasileiros. Foi anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto linha de crédito de 7 bilhões de reais para construir ou reformar casas. É o novo Construcard. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Walter Cover, comemorou o anúncio.
A pessoa vai fazer uma reforma, uma pequena construção, uma ampliação, ele é obrigado a contratar pedreiros, pintores, eletricistas, e isso vai ter então um movimento de mão de obra bastante intenso. Também nas lojas de materiais de construção, são muitas lojas aí que vão ter incremento de trabalhadores, nas pequenas construtoras, que vão estar envolvidas com esse crédito, projetistas, arquitetos, ou seja, ele tem um potencial de criação de empregos importante. E como eu disse, ele vai operar num segmento de mercado que é aquele chamado consumo formiguinha, que nunca para, e ele injeta não só crédito, mas injeta confiança num momento importante que é esse. A expectativa é que o novo Construcard beneficie 2 milhões de pessoas com o financiamento de materiais de construção. O valor médio é de até R$14 mil. É o que explica o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Nós estamos colocando à disposição dos nossos clientes cerca de 7 bilhões de reais para a utilização do cartão Construcard. Nós acreditamos que nós teremos cerca de entre 500 e 700 mil famílias ou clientes que vão demandar por esse crédito. Tão importante quanto assegurar os empregos é garantir a dignidade dos trabalhadores brasileiros. Foi isso o que o presidente Michel Temer afirmou ao participar de evento comemorativo aos 75 anos da Justiça do Trabalho. Quando nós pensamos na recuperação do emprego, nós estamos pensando exata e precisamente em acolher e praticar um dos fundamentos da nossa Constituição, portanto, do Estado brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Portanto, esta dignidade do trabalhador é algo que pauta ou deve pautar a nossa atividade. E na sexta-feira, o presidente se reuniu com líderes do PSDB para discutir matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. Esses foram os destaques do Palácio do Planalto. Até semana que vem. É importantíssimo numa democracia você ter representantes de todos os setores da sociedade podendo opinar e fazer a diferença. A minha expectativa na participação desse conselho é de poder, de alguma forma, contribuir com a nossa visão de operação, de sociedade e de como a gente pode se tornar um grande ator no cenário mundial. É muito importante, nesse momento, fazer um pacto pela austeridade e pela retomada do crescimento. E isto vai, sim, viabilizar para que muitos estados possam pagar o seu 13º, etc., e cumprir os seus compromissos de final de ano.